Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Nós estamos caminhando para a Páscoa e hoje mais um domingo, e domingo que vem também um dia em lockdown e nós continuamos estudando a palavra de Deus. Domingo que vem vai ser uma palavra especial e de certa forma hoje também é uma palavra especial, porém a gente ainda continua nos Salmos. Hoje vai ser o Salmo 118 e vocês vão saber já já porque nós pulamos tanto para frente do Salmo 62 que nós estudamos semana passada. Mas só para lembrar de vocês, né, caso você tenha perdido esse Salmo 62, esse estudo está disponível no YouTube e nós falamos do descanso que a gente tem em Deus. Um descanso, esse estado da nossa alma que a gente pode ter pela convicção de quem Deus é para nós. E a gente viu principalmente uma palavra que foi somente. Somente. Confia somente em Deus para ter esse descanso, essa tranquilidade, essa paz na tua alma. Hoje nós vamos ver então o Salmo 118. Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmo 118 para acompanhar depois a leitura. Hoje, na verdade, é Domingo de Ramos. Né? Domingo de Ramos é um dia antes, é um domingo antes, né, da Páscoa, do dia da ressurreição, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, né? As pessoas colocavam os mantos, né, pelo caminho, estenderam, recebendo Jesus como rei mesmo, né? Pegaram ramos de palmeira, colocaram, né, pelo caminho também. E a gente lê, por exemplo, em Mateus 21, versículo 9, que essa multidão que ia adiante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essas palavras que essa multidão gritou vêm do Salmo 118, versículo 25. Hosana. Só que aqui não está escrito Hosana, mas no nosso Salmo está escrito salve, né? Salva-nos ou salva agora, que quer dizer Hosana. Aqui na NVI diz salva-nós, né? E toda a cidade, né, estava realmente agitada, perguntando: mas quem é este? E a gente lê em Mateus 21 que a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mas gritavam para ele: salve-nos, Hosana. Quer dizer então que esse Salmo 118 é bem importante nessa época do ano para nós e para Jesus. Foi importante porque como ele ouviu, né, o povo gritando, clamando, exclamando, essa parte do salmo estava bem presente na mente de Jesus enquanto entrava em Jerusalém. E poucos dias depois estava nos lábios de Jesus, porque ele cantou esse salmo no final da ceia, né? O último momento que ele teve com os discípulos ali, né, em comunhão. Mateus 26:30 fala, por exemplo, que eles cantavam um hino, como era de costume. No final de cada ceia da Páscoa, os judeus cantavam vários hinos. Tradicionalmente são os Salmos 113 a 118. E os Salmos 115 a 118 era reservado para o final da ceia. Então eles praticamente, né, já em pé aí cantando esse salmo, saindo, o 118 ainda estava nos seus lábios. E eles cantavam, né, esse salmo, inclusive 118. Salmo 118 então aparece em dois momentos importantes nessa última semana de Jesus em Jerusalém. E é uma mistura de várias emoções, né? Temos os altos e os baixos na mesma semana. De um lado do Salmo 118, Jesus foi aclamado como rei, recebido com honras, né? Louvado pelos atos maravilhosos que ele tinha feito. Para o outro lado do Salmo 118, na mesma semana, a gente tem ele saindo desse último momento, né, junto com os discípulos para ser traído por Judas lá no jardim e preso ali pelos soldados. A última noite antes da crucificação.
E de certa forma, a nossa vida pela fé, né, e em fé em Jesus, nesse mundo é assim. Acaba muitas vezes sendo uma mistura de várias emoções. Não que a gente tem que viver uma vida de, né, muitos altos e baixos. Não, Jesus quer que a gente tenha uma vida equilibrada emocionalmente. Mas mesmo com fé, né, estamos numa luta nesse mundo. E às vezes tem grande fé e alegria, e um outro momento pode ter lutas e tristezas. Às vezes a gente tem o desejo, né, essa luta interna assim de que Paulo teve, né, de querer ficar no mundo e um outro momento de querer ficar com Jesus. Maranata, venha logo Jesus, né? A gente pode estar em paz um minuto e talvez um outro momento angustiado por tudo que acontece nesse mundo. Então, tanta coisa que a gente vive, porém o que prevalece é a confiança de que com Jesus a gente vai vencer. E que a gente pode agradecer e devemos agradecer a Deus em cada momento. E assim que o salmista começa. Vamos ler os versículos de 1 a 4 do Salmo 118, que diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Então é uma chamada para agradecer, para louvar a Deus por duas razões. Porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, isso é um fato, né? A bondade de Deus é esse sorriso de Deus sobre nós. É um atributo de Deus que quer dizer que Deus é assim em tudo que Ele faz. Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz assim: Toda boa dávida e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Quer dizer que Deus não muda de humor de um dia para o outro, como nós talvez. E você pode confiar que o motivo por trás de tudo que Deus faz é bondade, é a sua bondade. E aliás, Tiago fala até de dons, né? Ele quer te presentear. Ele quer derramar os seus dons, os seus presentes sobre você, porque essa é a natureza de Deus. Ele ama dar para o seu povo, para as pessoas, né, que ele ama. Ele ama o mundo, né? Razão 2 é que o seu amor dura para sempre. Seu amor não tem começo, não tem fim. Ele nos amou desde antes da fundação do mundo, ele sempre vai nos amar para toda a eternidade. E esse amor, essa palavra, é o amor da aliança. Porque esse amor se baseia na aliança que ele fez conosco, povo do Novo Testamento, na cruz. Quer dizer, esse amor depende dele, depende daquilo que ele já fez, não depende de nós. Por isso não altera, não pode nem aumentar, não pode nem diminuir, dependendo daquilo que a gente faz. E a gente só pode receber pela fé. Não dá para ganhar, não dá para merecer, não dá para barganhar para ganhar esse amor. Esse amor é nosso se nós cremos nele. Mas tudo que acontece nesse mundo parece que quer tirar, né, a nossa certeza, quer nos fazer questionar esse fato que Deus é bom e que Deus nos ama. Né? Constantemente nós somos tentados a reavaliar a nossa confiança. Será que ainda posso, né, confiar nesse Deus? Será que ele realmente continua sendo bom? Né? Será que ele realmente me ama? Será que ele é bom, sendo que isso está acontecendo na minha vida? Como que ele pode permitir tal coisa? Né? Será que ele pode ser bom permitindo que pessoas inocentes como pequenas crianças sofrem tanto? Né? Questionando até, a gente precisa falar isso, questionando ao ponto de tirar toda a responsabilidade do homem. Mas espera aí, o homem também tem um livre-arbítrio, né? Você não pode jogar toda a responsabilidade em Deus. Né? Deus deu uma vontade própria para o homem, um livre-arbítrio que ele pode exercer. Não é que todo o sofrimento, Deus está por trás de tudo. Deus é bom
porque Deus é amor. Nesse momento da entrada em Jerusalém, nós até lemos em Lucas 19, versículo 37, que toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que eles tinham visto. E aí continua a dizer que os fariseus, né, eles falaram: mestre, repreende os teus discípulos, cala a boca deles, chega, eles estão falando demais. E Jesus respondeu: eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Esse é o momento em que alguém tem que louvar a Deus. Se você não clamar e louvar a Deus, as pedras vão fazer isso. E se nós falhamos em dar louvor no tempo devido, seja um dia bom, seja um dia ruim, ele vai fazer surgir o louvor de outro lugar. Porque ele precisa ser louvado. Mas a gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo a oportunidade de fazer parte da multidão que louva ele por tudo que ele fez. Obviamente você viu uma repetição aqui, né? 4 vezes a gente vê, né? O seu amor dura para sempre. 3 vezes vários grupos diferentes deveriam repetir essa frase. Então a gente já entende que algumas partes desse salmo foram cantados por grupos diferentes. Mas a repetição é um elemento importante no aprendizado, né? Se você aprende uma nova língua ou qualquer outra coisa, você tem que repetir, repetir, repetir. De preferência em voz alta, né? Memorização de versículos da Bíblia. Repete, 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 até que fique memorizado na sua memória, na sua mente. E aqui a chamada é para a congregação toda. Todo o povo de Israel, mas também aí são os levitas. E até os prosélitos, que são todos que temem a Deus. Aqueles gentios que se converteram, né, ao judaísmo. E a gente vê, sim, os sacerdotes, os levitas também, né? Todos eles também, os ministros, porque eles também são tentados, assim como qualquer outra pessoa, né, a questionar, a duvidar a bondade de Deus, o amor de Deus. Eles precisam também se lembrar: o seu amor dura para sempre. E a gente deve repetir isso. Não repetir como alguém que não acredita em Deus poderia falar: você repete tanto isso para que isso se torne uma verdade na sua vida? Não. Você pode até se convencer de uma mentira se você repete tanto, né? De tanto repetir, qualquer coisa pode se tornar uma verdade, né, para você. Só que não é. Pensa só no nazismo, né? As criancinhas já crescendo assim: o judeu é ruim, né? O judeu é o culpado de tudo que acontece de ruim nesse mundo. E assim foi. Não, mas a gente está falando de repetir um fato eterno, algo que está escrito na palavra de Deus. Repetir a fim de trazer à memória aquilo que nos fortalece. E muitas vezes a gente tem que repetir esses fatos, e inclusive de voz alta, né? Pensem as pessoas o que quiserem da gente quando a gente anda na rua, de repente citando um versículo para nós mesmos. Mas é nesses momentos de grandes dificuldades e desafios que a gente tem que falar essas verdades eternas para nós. Quantas vezes você não deve falar, já ter falado para si mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. Não, eu consigo isso. Quando você enfrenta alguma coisa que você fala: jamais, eu não vou conseguir. Como que eu vou fazer? Eu não acredito que eu vou conseguir. Mas espera aí, Deus fala, e se Deus me chamou, tudo posso naquele que me fortalece. E da mesma forma, o seu amor dura para sempre. Repita isso. Porque nós passamos, como o salmista também, por angústia. Versículos de 5 a 6. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Até o versículo 7, de 5 a 7. Sempre que tiver angústia, obviamente clama ao Senhor. Jesus cantou esse versículo, Jesus clamou ao Senhor.
E ninguém foi mais angustiado do que Jesus. Nunca foi, nunca vai ser. Jesus estava tão angustiado, e vocês lembram disso, no jardim, que começou a suar como se fossem gotas de sangue, né, saindo da pele dele, por causa do sofrimento que ele sabia que estava por vir. Mas Jesus também respondeu, não foi? Jesus clamou, Jesus orou que não seja feita a minha vontade, mas a tua, e Deus o Pai respondeu. Porque no final ele foi exaltado, não respondeu naquela hora, porque não tinha outro jeito, né? Esse cálice não poderia passar por ele, mas Deus o Pai respondeu e fez a vontade dele, que foi através da morte e a ressurreição exaltar Jesus acima de todas as coisas. E aí ele se sentou à direita de Deus Pai. Bom, ele foi exaltado porque ele sabia que Deus estava com ele. Jesus sabia disso e nós sabemos disso. E se não, a gente precisa se lembrar que isso é um fato eterno. Deus está comigo. A gente pode enfrentar qualquer situação com essa convicção. Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Deus jamais me abandonou e jamais vai me deixar sozinho. Aliás, quem é que está comigo? É o Criador dos céus e da terra, que fez tudo que eu vejo e é o mundo invisível. É o Senhor dos exércitos. E ele pergunta: o que que o homem pode me fazer? O que que os homens podem me fazer? A gente viu o que os homens podem fazer. Crucificaram Jesus. Causaram muito sofrimento, muita dor. Homens cruéis. Né? E realmente os homens podem causar muitas feridas, tanto no corpo como na alma. Eu acredito que todos nós, cada um de nós, carrega a sua memória, né? Ou talvez as suas cicatrizes abertas ainda, né? Ou feridas abertas que não cicatrizaram. Coisas do passado por causa de homens, que a gente precisa deixar Jesus tocar, curar, libertar. Mas o que Jesus quis dizer, e o salmista, Jesus falou em outro lugar, em Lucas 12, versículo 4 e 5, quando ele falou: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. O que o homem pode fazer para nós? Sim, no máximo, e muitos mártires podem testemunhar, eles podem tirar até a sua vida. E tiraram a vida de Jesus. Mas, além disso, não podem tocar em nossa alma, tirar nossa salvação, tirar a alegria da nossa salvação e a certeza do nosso futuro com Deus. Então, tem muitas opções que a gente tem hoje, sempre, né, o homem teve de confiar. Pode confiar no homem, pode confiar nos governantes. E a gente pode ler no versículo 8 a 9. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Bom, como eu disse até semana passada, aqui marca exatamente o meio, né, da Bíblia, se você conta os versículos antes e depois, então só por isso já é importante, né? Exatamente o meio da Bíblia fala: não confia no homem, né? Até um certo ponto é até bom, né? Porque hoje a gente corre até o risco de não confiar em mais ninguém. Talvez até irmãos que vêm e Deus usa, né, para nos falar algo para a nossa vida, e a gente confia em mais ninguém. A gente tem que ser cauteloso, obviamente, mas Deus usa homens para nos abençoar, também para falar conosco. Mas não sei se você já percebeu que a maioria das pessoas, em geral, eu falo hoje, confiam apenas no homem e nos governantes, nos príncipes, né? Quando a gente olha para o problema desse vírus, quem vai resolver? O mundo está olhando para o homem, né? Graças a Deus por esse casal de turcos que emigraram na Alemanha, que
né, conseguiram descobrir, né, da BioNTech, né, da Pfizer, essa vacina. E realmente, graças a Deus, por pessoas assim que Deus capacitou para conseguir uma vacina. Mas isso não vai ser uma solução, principalmente de curto prazo, como a gente está vendo, para o problema que a gente está vivendo. E o governo, os príncipes, tentando fazer malabarismo para evitar um colapso do sistema aqui no Brasil. Também medidas que não vão ser a solução. Até porque a gente vê, e recentemente essa notícia saiu em vários jornais e na internet, que na Índia agora surgiu uma mutação dupla, né, do vírus da África do Sul com o vírus da Inglaterra, que, né, se juntou e dizem que poderia ser imune contra todas as vacinas que já foram feitas. Não vai ter solução no homem nem nos governantes. E aqui fala, né, você até pode confiar até certo ponto, mas é melhor buscar refúgio, é melhor confiar no Senhor. A melhor opção que a gente tem, né, e jamais se esquece disso, confia em Deus. E o melhor seria somente em Deus, porque o homem é vacilante. O homem, e Jesus obviamente sabia disso, um dia recebeu Jesus como rei, né, quando ele entrou em Jerusalém, estava por ele, né, louvando o Senhor, mantos, né, ramos de palmeira, e qualquer outro poderia pensar, oh, eu realmente posso contar com essa multidão, parece que eles realmente são os meus seguidores fiéis e confiáveis. Mas Jesus sabia que essa multidão, com certeza, várias pessoas que estavam ali, né, pessoalmente naquela multidão, estariam em outra multidão poucos dias depois, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Não dá para confiar na multidão. A opinião muda tão rápido quanto o vento, então jamais confia na multidão. E muito menos nos príncipes que, naquele dia, nós lemos nos evangelhos, em João 12, né, as autoridades do povo estavam já com inveja e ficaram com mais inveja ainda. Eles falaram: olhem como o mundo todo vai atrás dele. E aí a inveja levou eles a esse esquema, o plano de entregar Jesus a Pilatos para ser crucificado. Versículos de 10 a 14. Bom, Jesus e o salmista também se sentiram bem pressionados. Versículos de 10 a 14. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Cercado e empurrado, o Messias foi recebido com honras, né? E na mesma semana vieram prendê-lo como um criminoso, com espadas, com varas. E Jesus mesmo falou: vocês me viram pregar e ensinar no templo todos os dias, vocês não me prenderam naquela vez. Por que será? Porque ele estava sendo rodeado o tempo todo, como diz aqui, como se fosse um enxame de abelhas, né? Os líderes religiosos o tempo todo, né? E principalmente depois da ressurreição de Lázaro, chega, né? O povo tá sendo, né, enganado por esse homem, a gente precisa se livrar desse homem, mas ninguém conseguiu prendê-lo. A gente não vê isso nos evangelhos. Jesus sempre teve um jeito de sair ali, escapar aqui, porque não era a hora dele. Ninguém podia prendê-lo. Só naquele momento em que ele se entregou voluntariamente. Só naquele momento os seus inimigos podiam prendê-lo. E aí ele ficou posteriormente cercado também na cruz. E inclusive por pessoas de todas as nações, porque era a festa da Páscoa. E na Páscoa, os judeus de todas as nações vieram para Jerusalém para comemorar. E eles passaram ali
na frente da cruz de Jesus, lendo, né? O rei dos judeus ali sendo crucificado. Quem será que é? O que aconteceu? Mas Jesus resistiu no nome do Senhor. E o nome representa tudo que Deus é. O amor que se entrega para que todo pecador possa ter vida. Um amor sacrificial que fala: toma a minha vida para que você possa viver. E essa experiência que Jesus teve de ser cercado, né? E esse coração, a gente também deveria ter. Em 2 Coríntios 4, versículos de 8 a 9, Paulo fala dessa experiência que ele teve. Ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você já se sentiu assim no meio e desde o começo dessa pandemia? Pressionado, perplexo, perseguido, abatido? Sim, Paulo fala isso, essa é a nossa vida também. Em Jesus aqui nessa terra, por todos os lados, nós podemos sofrer muitas coisas. Nós podemos ficar debilitados de várias formas. Mas para o outro lado, como diz no nosso texto aqui, versículo 13, mesmo que alguém ou uma circunstância venha te empurrando mesmo para você cair, o Senhor ajuda e sustenta. E se a gente continua lendo lá em 2 Coríntios 4, depois desses versículos, no versículo 10, diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Em outras palavras, nós sofremos todas essas coisas, porém o Senhor nos sustenta. Ele não deixa que a gente seja destruída totalmente, né? E Ele vai nos fortalecer e reconstruir novamente. Mas essa vida que Ele fala é a vida no Espírito Santo. É o tesouro que está nesse vaso de barro. Um poder sobrenatural que acaba raiando através de nós para esse mundo, para que todos possam ver que a força sobrenatural, esse poder que a gente tem, não vem de nós, mas vem de Deus. Como diz no versículo 14, Ele é a minha força. Eu não tenho, eu sei das minhas fraquezas, eu já me sinto assim, assado, quando eles pronunciam o lockdown, né? Certas pessoas falam: oh, parece até um militarismo, quem viveu naquela época, né? E os sentimentos que vêm, e a gente sabe quais as nossas fraquezas. E o salmista fala, e Jesus fala, né, cantando isso: o Senhor é a minha força. Ele é o meu cântico de alegria. Ele é a minha salvação, Ele é a minha libertação. Essa exata frase nos lembra do cântico de Moisés em Êxodo 15, quando o povo, né, tinha passado pelo mar aberto ali e de repente as ondas, né, caíram sobre o exército de Faraó. Eles viram os seus inimigos sendo afogados ali. E se o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, né, daquela forma, se o Senhor te libertou da escravidão do pecado, Ele também vai te guiar e cuidar de você por todo o caminho. E Ele vai fazer um milagre após o outro para que você, né, consiga chegar na plenitude que Deus tem para você. Tirando os obstáculos, como diz aqui no versículo 12, como extinguindo como espinheiros em chamas. Uma vez que um espinheiro pega fogo, logo evapora, né? Vira fumaça e não existe mais. E Deus vai tirando os obstáculos e te deixando passar, dando passagem para você, para continuar no meio, né, de todos os problemas. E aí a gente precisa do lembrete dessa vitória que ainda está por vir. Versículos de 15 a 18 diz assim: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder.
não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. No final, nós vamos ser vitoriosos com Deus. Onde tem festa depois da batalha? Na tenda dos justos, né? É nas nossas tendas que a gente vai comemorar, vai celebrar. E aqueles que confiam no Senhor vão experimentar esse poder de Deus. Aliás, 2 Crônicas 16:9 fala que o, os seus olhos, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Isso era a tradução corrigida fiel. Ele se mostra forte. Ele está procurando essa pessoa cujo coração bate só para Ele, está totalmente entregue. A gente precisa ser esse tipo de pessoa diante de Deus, para que Ele possa se mostrar forte. Lembrar disso no meio da luta, que a gente precisa primeiro ser e viver como um justo. E Deus quer se mostrar forte na nossa vida. O salmista aparentemente enfrentou a morte, mas a gente sabe que Jesus realmente morreu. Mas a morte não pôde retê-lo. Eu viverei. Ele falou para si mesmo, ele declarou, sim, ele ressuscitou e declarou os feitos do Senhor. E por causa de Jesus que ressuscitou, nós temos a mesma esperança da ressurreição. Jesus falou em João 14:19, porque eu vivo, vocês também viverão. Porque eu vivo, eu morri, mas eu vivo. Vocês também viverão. Essa é a esperança de muitos que infelizmente estão morrendo esses dias nos hospitais, toda a nação. E aqueles que morreram em Cristo, a morte não vai triunfar. A morte, né, já foi derrotada. E Jesus vai triunfar. E eles vão triunfar em vida. E muitos outros também vão ficar vivos, curados por Deus, talvez salvos, né, realmente espiritualmente por Deus, para dar testemunho da cura. Bom, essa entrada em Jerusalém foi algo especial, um dia especial, como a gente pode ler no versículo 19 a 21. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. Os cantores, então, desse salmo, né, entravam pelas portas, né, ali em Jerusalém para louvar o Senhor. E Jesus entrou pela porta e tudo indica que foi a porta do leste, que hoje é chamada de porta dourada, mas também era chamada de porta da misericórdia ou porta da vida eterna. Só que aqui no texto, como é que ele fala? Abram a porta da justiça, não é? As portas da justiça para mim. Porque Jesus teve que passar pela porta da justiça. Jesus se entregou a fim de satisfazer a justiça de Deus. Sim, ele cumpriu todas as exigências justas de Deus em nosso lugar. Coisa que a gente jamais poderia fazer. Ele fez, não é? Para que a gente pudesse experimentar a misericórdia de Deus. Para que a gente pudesse receber pela fé a vida eterna. E Jesus vai voltar. Ezequiel 44 profetizou quando ele vier fisicamente, né, chegando aqui em Jerusalém, estabelecer o seu reino, vai entrar por esse portão de novo, pela porta do leste. E é interessante, falando de um pouco de história, em 1541, o sultão Solimão acreditou tanto nessa profecia que ele mandou selar essa porta. Hoje essa porta está, né, fechada, né, cheio de tijolinhos, né, você não consegue passar por ela. E o que mais ele fez? Ele criou um cemitério em frente dessa porta, porque ele sabia que jamais um sacerdote judaico passaria por cima de túmulos.
Bom, não é coisa que vai impedir Jesus de vir pelo Monte das Oliveiras e entrar na cidade de Jerusalém pela porta do leste. Mas o sultão pensou que poderia impedir ele poderia impedir Jesus de voltar. Porém, o mais importante do que isso é que Jesus disse: Eu sou a porta. Ninguém chega no céu a não ser através de mim. Ninguém é salvo a não ser que entre por essa porta. É o justo que morreu pelos injustos, nós. E é interessante que, vamos imaginar ele cantando, Jesus cantando: Abram as portas. Ele pede para que as portas fossem abertas. Ele veio humildemente, não é? Num jumento, não um cavalo de guerra, né? Não declarando guerra e subjugando todos os povos. Isso vai acontecer na segunda vinda, mas não na primeira vinda. Ele não veio para arrombar a porta, mas ele está batendo a porta, inclusive do nosso coração. Ele pede humildemente: abram as portas, eu quero entrar. Porque Jesus quer entrar no seu coração. E você precisa fazer essa oração, se você nunca fez, e convidar Jesus para habitar no seu coração. Se arrepender dos seus pecados e confiar somente na obra de Jesus na cruz. Bom, esse plano, né, que Jesus foi rejeitado, porém fez parte do plano de Deus. Versículos de 22 a 24 diz assim: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Bom, o Messias comemorado foi rejeitado poucos dias depois. A última chance que o povo tinha, né, para libertar Jesus era quando Pilatos falou: Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? E a multidão gritou: Barrabás, a gente quer o assassino, a gente quer libertar esse criminoso. E claro que quem estava por trás eram os líderes da nação, os construtores da nação, por assim dizer, que rejeitaram a pedra mais importante. Porque a pedra angular é aquela pedra que mantém todas as outras pedras no seu lugar. Isaías, quando fala nessa ideia, ele fala no capítulo 28, versículo 16: Por isso diz o soberano Senhor: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Uma pedra preciosa, porém, foi a pedra desprezada. Né? Não parecia grande coisa para muitos naquela época. Mas é isso que segurou a vida deles, que deu a vida para eles. Essa pedra, essa pessoa, Jesus, que segura a nossa vida hoje. E você é um construtor. Você está construindo hoje a sua vida. Você tem sonhos, você tem planos, você tem ideias, você quer construir algo que tem valor, algo que faz sentido, algo que vai permanecer, algo que vai fazer a diferença. Você quer construir a sua vida da melhor forma. Mas aí a pergunta que você tem que se fazer é: qual o alicerce que eu tenho? Sobre que alicerce eu estou construindo? E aqui diz: se não for construído sobre Jesus, como pedra principal, não vai dar certo. Você está rumo à destruição, você tem a queda programada. Porque Jesus veio para perdoar todos os pecados, menos um. Mas espera aí, qual o pecado que Jesus não perdoou, não pode perdoar? É a rejeição. A Bíblia fala disso e chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo constantemente quer convencer o homem da necessidade do Salvador. Você precisa de um Salvador. E se qualquer pessoa continua resistindo a essa voz, vai acabar morrendo, né, sem perdão dos pecados, em seus pecados. E o que resta é enfrentar o juízo, o justo juízo em que haverá um pagamento por todos os pecados cometidos. E o preço é alto.
A Bíblia fala o preço do pecado é a morte eterna, é separação eterna de Deus para todo sempre. Esse é o preço da rejeição de Jesus. Mas a rejeição de Jesus na época fez parte do plano de Deus. Porque aqui diz, isso vem do Senhor. Deus planejou isso, né? Desde antes da fundação do mundo. E é maravilhoso, porque a sua morte nos trouxe a vida. Um dia que estava cheio de alegria quando Jesus entrou naquela cidade. E para nós todo dia é motivo de alegria, né? Porque nós andamos, nós vivemos com Jesus, mas esse dia o Senhor fez de forma especial, esse dia da entrada em Jerusalém, porque esses versículos 22 e 23, Jesus citou em Mateus 21 em resposta ao louvor que ele recebeu. Ele estava alegre. Apesar da inconstância da multidão, Jesus se alegrou a cada momento. E, inclusive, depois ele suportou a cruz, a Bíblia fala pela alegria que lhe fora proposta. A alegria de saber que cada pessoa arrependida vai estar com ele para todo sempre. E da mesma forma nós podemos nos alegrar em cada dia, mesmo nos dias que estão mais escuros, né? A gente pode se alegrar a cada momento, porque Jesus é o nosso motivo. Porque Jesus já fez tudo o que nós precisamos. Foi um dia especial também, isso é interessante, porque foi um dia que Jesus planejou, não é? Jesus deliberadamente orquestrou a forma como ele entraria, a hora, né, através no jumento e tudo que aconteceria. Ele recebeu o louvor, não silenciou, né? Não é a minha hora ainda não chegou. Não, ele se apresentou oficialmente como Messias e como rei para a sua nação, na capital Jerusalém. E é interessante que isso é exatamente o que Daniel 9 nos fala, no cronograma profético. E muitos anos atrás teve um estudioso, Sir Robert Anderson, que calculou os dias seguindo Daniel 9 e as profecias ali, e ele chegou exatamente nesse dia. Porque em Daniel 9 fala, a partir do decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém, conta 483 anos e Messias, o líder, virá. Esse Robert Anderson fez os cálculos e hoje ninguém pode refutar isso, né? Mesmo que chegue, né, uns dias mais ou menos, mas o que faz sentido mesmo é que, e ele calculou isso, que caiu exatamente, segundo Daniel 9, caiu exatamente no dia da entrada triunfal de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Ele sabia já que naquele dia ele entraria lá em Jerusalém. E já falou através de Daniel muito, muito tempo antes. Bom, versículos de 25 a 9, a gente termina com esses versículos aqui no Salmo. Hosana, né? Bendito seja o Messias, aquilo que o povo gritou. Versículos de 25 a 29. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor, o amor dura para sempre. Foram as palavras que a multidão gritou: Salve-nos, salve agora, Hosana, Hosana. Obviamente, naquela multidão, como em qualquer uma, tinha pessoas e talvez muitas com expectativas erradas. Salve! E eles pensaram: nos livra da opressão pelos romanos, nos dá uma vida melhor, nos dá uma vida mais próspera. Né? Bendito Jesus enquanto ele atende às minhas expectativas, mas sofrer junto com o Messias, tô fora. Né? Todos os discípulos abandonaram Jesus naquela noite, né, da traição e
de ficar preso depois que ele cantou esse salmo, inclusive. Muitos querem um Messias hoje que, né, seja forte, liberte de todas as circunstâncias opressoras. De repente a pessoa pensa, o que me oprime hoje é que eu estou confinado em casa. A pessoa está revoltada com as autoridades, revoltada contra o vírus, vê que os recursos estão escassos, não tem nem previsão do fim dessa pandemia. E a pessoa fala que a gente quer um Messias que liberte agora, salve-nos. Mas aqui diz que Deus, versículo 27, ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, né? Ele nos iluminou, ele nos fez entender que Jesus veio no nome do Senhor. De que forma? Manso e humilde. Que ele veio como cordeiro, se entregando, morrendo pelos pecados do mundo. Aquele que foi rejeitado pelos grandes da época, né? Morreu na obscuridão de uma província romana insignificante, morreu ali o Deus homem Jesus Cristo. Mas porque ele morreu e ressuscitou, se entregando por nós, nós devemos ser eternamente gratos. Graças te damos, Senhor. Ele merece todo o nosso louvor, a nossa adoração, porque através de tudo que ele fez, não agindo como qualquer outro homem, mas com a sabedoria de Deus, conforme o seu nome, amor sacrificial, a gente pode experimentar a bondade e o amor de Deus hoje e para todo sempre. Mas da mesma forma devemos seguir os seus passos. A gente deve, de certa forma, sofrer junto com Jesus ali nos seus últimos dias, ali na cruz, porque nós precisamos morrer todos os dias. Nós precisamos nos entregar a Ele como sacrifício vivo. Esse é o nosso serviço, né, que realmente faz sentido diante de tudo isso que nós vivemos, negando a si mesmo, seguindo o nosso líder, para que em todas as circunstâncias seja evidente e para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Porque Deus quer se mostrar forte em nosso favor, se nós seguimos os seus passos. Fala com Deus de tudo que está no seu coração, derrama o seu coração diante dele, toda a sua revolta, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, porque ele entende e ele pode te livrar daquilo, ele pode dar alívio, né? Ali, confinado na sua casa. Ele vai te mostrar como ele quer agir através de você, para que todos possam ver que dentro de você, através do Espírito Santo, esse tesouro em vasos de barros, há um poder que excede tudo, mas isso provém de Deus e não de nós. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu poder, a tua força em nós. Tu és a nossa força. Tu és o nosso cântico, tu és a nossa salvação. Tu és o nosso Salvador e nós te louvamos, Senhor. Porque há um futuro infinitamente melhor e maior do que nós podemos imaginar, do que nós estamos vivendo hoje, obviamente. E o pouco que a gente sofre, Senhor, Senhor, nós vemos o quanto o Senhor sofreu. Nós vemos, Senhor, o quanto o Senhor se entregou e que a gente tenha esse coração, que a gente possa agir em Teu nome, segundo a Tua natureza, o Teu caráter e viver mais amor sacrificial, viver mais entrega, viver mais, não que a minha vontade seja feita, mais a Tua, viver mais o morrer a cada dia, viver mais um negar a si mesmo, viver mais um sacrifício vivo, que não pula do altar, reclama e foge quando as chamas ficam mais quentes. Senhor, que a gente possa ser um sacrifício agradável a Ti. Isso no nosso íntimo, Senhor, diante de Ti. E Tu sabes, Senhor, o que a gente está passando e o que a gente está tentando evitar.
mas, Senhor, que Tu possas nos encher com coragem, com ânimo, com esperança, Senhor, com alegria, e colocar cânticos de alegria em nossos lábios, Senhor. O Senhor enfrentou tudo e foi vitorioso, e obrigado que nós seremos vitoriosos, que nós somos mais de vencedores em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Abençoe, Senhor, a tua igreja, cada um que está assistindo, Senhor, neste momento. Venha nos conduzir por essa semana, Senhor, em preparação à Páscoa, refletindo, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor passou naquela última semana e que o Senhor triunfou no final. Obrigado, Senhor, por enfrentar tudo isso por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para todos. E semana que vem nós temos uma palavra especial para Páscoa, para o dia da ressurreição. Que Deus abençoe.